Eu sou um fã de longa data da From Software e da série Dark Souls. Conheci esse jogo no Xbox 360 e de lá pra cá joguei Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro e muitos outros derivados que surgiram, já que o gênero Soul-like nasceu da série Dark Souls, assim como Metroidvania surgiu da série Metroid e Castlevania. Enfim, vou te falar aqui se vale a pena jogar esse clássico no seu Nintendo Switch, se vale a pena comprar esse jogo em outro console, já que tivemos diferenças dessa versão para as outras, e se vale a pena revisitar Lordran se você já jogou Dark Souls, já que foi considerado o melhor jogo de todos os tempos pela Golden Joystick Award. Se você nunca jogou Dark Souls, quero te convidar a ter essa experiência, pois esse jogo tem um nível de desafio interessante. Pois não temos mapas apontando a direção, o jogo não te ensina o que e como fazer, além de não te limitar como você deve construir seu personagem, sendo um RPG de ação valioso, já que os diálogos e textos conduzem a narrativa, os mapas são todos interligados, pois o trabalho de level designer nesse jogo é impressionante e a construção do personagem anda lado a lado com o seu aprendizado de jogador, pois entender o tempo de ataques dos inimigos, padrões de ataques e possibilidades do jogo não está na ficha do personagem, mas sim no seu conhecimento adquirido ao decorrer do jogo, algo que é atemporal. Você pode jogar esse jogo em 2022 ou em 2050, ainda terá que aprender a ser um jogador melhor na prática. Passando esse estímulo para novos jogadores se aventurarem em Dark Souls, eu quero te falar de partes técnicas. O jogo está rodando a 30 FPS, até mesmo em áreas complicadas como Blighttown, que faziam consoles como o Xbox 360 e PS3 rodarem abaixo dos 30 FPS. Temos uma iluminação melhor que o jogo original, lançado em 2009, temos partículas e efeitos melhores nas fogueiras e servidores dedicados ao modo online do jogo, algo que não era presente no original, que dependia da conexão da pessoa que hospedava a partida. Enfim, temos melhorias pontuais que atualizam o jogo para o nosso tempo, mas que não descaracterizam o jogo de 2009, pois ainda temos as mesmas mecânicas, mesmos NPCs e mesma trama, nem mesmo foi adicionado personagens novos ou finais novos. O que temos aqui é o jogo base com a DLC que foi lançada após. Para não falar que nada novo foi incluído, agora temos uma fogueira que não existia, que facilita a ida até o Ferreiro das Catacumbas, que é uma adição muito bem-vinda, mas se você esperava algo novo, um personagem novo, com uma nova história, não encontrará. Mas revisitar o abismo para resgatar o Lobo Sif, lutar contra o Gwyn e rever o Cavaleiro Artorias é incrível, pois são histórias bem construídas. Aliás, todo o jogo está com legendas em português do Brasil, uma adição muito bem-vinda, pois o jogo original não estava no nosso idioma, fazendo boa parte dos jogadores brasileiros perderem a história, já que ela é contada por frases de NPCs ou itens com suas descrições textuais. Então, se você jogou sem entender o enredo de Dark Souls, volte a jogar nessa versão remasterizada, pois vai revisitar o jogo entendendo cada personagem e a história rica desse universo que gerou uma série de jogos únicos no mercado de games. E talvez você esteja pensando em comprar o Dark Souls Remastered em outro console como Xbox One, PS4 ou PC, por ter versões desse mesmo jogo para esses consoles e não só o Nintendo Switch. E sim, tem diferença nas versões. Lembra que te falei que aqui ele roda a 30 FPS bem cravados? Nas outras versões ele roda a 60 FPS, algo muito bom para um jogo com mais de 10 anos, mas fora isso as diferenças são pontuais nos gráficos, algo que não te fará decidir por consoles concorrentes por ter um gráfico muito melhor, pois não terá, pois o que fizeram nessa remasterização foi arrumar os quadros por segundos e correção de iluminação, fora as legendas para nós brasileiros, que é uma adição incrível. Mas tem uma coisa que as versões concorrentes não têm, que nós do Nintendo Switch temos: portabilidade. Jogar Dark Souls na TV é bom, mas jogar ele no modo portátil em qualquer lugar é incrível. Eu mesmo fiz questão de comprar essa versão de Switch em vez de Xbox One, por conta da versatilidade. 30 FPS estão satisfatórios para mim. Jogava em Blighttown a 15 FPS e me divertia muito em 2010.
Então, acredite, 60 FPS é incrível, mas não faz tanta falta para quem quer se divertir com uma aventura incrível no portátil. Eu comprei o jogo por R$ 90 na promoção da Black Friday. Te recomendo aguardar uma promoção similar para comprar esse jogo distribuído pela Bandai Namco. Do mais, coloca aqui nos comentários se já jogou Dark Souls, seja essa versão remasterizada ou original, e conta a sua experiência com essa série de jogos. Eu vou ficando por aqui, vou deixar mais 2 vídeos do canal para você conhecer mais assuntos de Nintendo Switch. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.